Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre tronco do cone. A gente já falou sobre tronco de pirâmide, agora vamos falar de tronco de cone, tá? O princípio é o mesmo, então a gente tem lá o nosso cone. Nossa, que cone mais legal! E a gente faz um corte na seção transversal, ou seja, paralela à base. E o que sobrar aqui em cima que a gente tem é a ponta, né? Um novo cone menor. E a parte de baixo aqui é o nosso tronco, tá? Deixa eu desenhar ele melhorzinho aqui embaixo. Então, ele vai ficar assim, ó. Isso aqui é como se fosse listradinho aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Opa! E a gente tem nele algumas partes. Deixa eu trocar de cor aqui. Vamos pegar um rosinho, então. A gente tem aqui, ó, o raio da base da base menor, que a gente vai chamar de R pequenininho. A gente tem aqui o raio da base maior, que a gente vai chamar de R grandão. A gente tem a altura do nosso tronco, tá? Que a gente vai chamar de H. E a gente tem essa altura aqui, ó, a nossa geratriz, né? Que o cone gira, então tudo que que a gente gira assim, a gente tem uma geratriz aqui, que é a revolução, tá? Tudo que é sólido de revolução tem a geratriz como a lateral. Vocês percebem que a altura aqui, que a geratriz, ela é diferente da altura, normalmente ela é maior, tá? E aqui olhando, a gente já percebe uma relação aqui com a geratriz, a altura e os raios. Vamos pegar essa altura e trazer aqui para a bordinha aqui, ó. Tá, ó. Temos um triângulo retângulo. Se temos um triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras, onde a nossa geratriz é a nossa hipotenusa aqui, então geratriz ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado, que é o nosso cateto, tá? E o nosso cateto de baixo aqui, o que que vai ser, gente? A gente percebe que se a gente pegar esse Rzão e subtrair esse Rzinho, ó, a gente tem exatamente o que sobra aqui, essa região aqui. Então, vai ser mais Rzão menos Rzinho ao quadrado. Então, temos uma relação, caso seja dada a altura do tronco, a gente precisa da geratriz para calcular, a gente acha a geratriz dessa fórmula. Ou vice-versa, né? Dada a geratriz, a gente precisa da altura, a gente consegue calcular dessa forma, tá? O que mais que a gente pode calcular do tronco do cone? A área lateral. Se a gente abrir a nossa lateral do cone, a gente vai ter algo assim, ó. Então, a gente tem aqui o Rzinho, né? Na verdade, a gente tem aqui a nossa circunferência, ou seja, toda o cantinho do nosso círculo, né? A limitação do nosso círculo aqui, do raio menor, da base menorzinha aqui, né? Então, que a gente vai chamar... A gente sabe que a circunferência é dado por 2πr, certo? Nesse caso, a gente vai colocar o R menor, porque a gente tá lidando com o raio aqui da base menor. E aqui embaixo é a mesma coisa, só que vai ser Rzão, tá? E aqui a gente tem a geratriz, ó, como lateral, certo? Se a gente cortar aqui para ficarem do mesmo tamanho, a gente vai ter geratriz aqui também, tá? E a gente vai ter aqui o que a gente vai chamar assim, ó. Deixa eu apagar esse 2πr grandão aqui, para chamar aqui, ó, de x. Aqui a gente vai chamar de x. E aqui é a mesma coisa que o de cima, 2πr pequenininho. E a soma disso tudo aqui é o 2πr grandão, tá? Então, a gente vê aqui que 2πr grandão vai ser igual a 2x, né? X mais 2πr pequenininho, tá? Isso aqui é importante. E a gente percebe também que aqui, ó, a gente pode usar a mesma fórmula de um retângulo, tá? Onde a gente tem, na verdade, vamos ser mais direto primeiro, né?
Então, aqui, ó, para mim calcular essa área aqui dessa lateral, o que que eu preciso? Calcular esse retângulo aqui, mesmo que tenha as bases arredondadas, não tem problema, a fórmula é a mesma. E o nosso triângulo aqui também de base arredondada. Então, temos dois triângulos, então a área lateral é formada por duas áreas de triângulo, mais uma área de um quadrado, de um retângulo, desculpa, de um retângulo, tá? Então, a nossa área lateral é formada dessa forma. Então, a área do retângulo, a gente pode calcular da seguinte maneira, ó. Na verdade, vamos para a área do triângulo. Então, 2 vezes a área do triângulo. A área do triângulo, a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. A nossa altura aqui vai ser a mesma coisa das laterais, porque ele é arredondado aqui, e então ele acaba tendo a mesma altura, tá? Então, a nossa base aqui vai ser x vezes a altura g, dividido por 2, mais uma de um retângulo, que aqui vai ser 2πrzinho vezes g, que é a altura, tá? Então, a gente vai calcular dessa forma aqui. Aqui, já de cara, a gente percebe que a gente tem 2 dividido por 2, já corta. Então, a área lateral vai ser igual a x vezes geratriz mais 2πr geratriz. E esse x aqui, a gente precisa tirar ele. Como que a gente vai tirar ele? Através dessa relaçãozinha que a gente já descobriu aqui, tá? Então, vamos isolar o x dessa relação. Vamos trocar de cor aqui, ó. Botar um laranja, tá? Então, aqui, a relaçãozinha, a gente vai isolar o x. Então, a gente tem aqui, ó, isso aqui que tá somando, ele vai passar pro outro lado diminuindo, certo? Então, a gente tem 2πrzão menos 2πrzinho igual a 2x. O 2 que tá multiplicando vai passar pro outro lado dividindo. Então, a gente tem aqui, ó, 2πrzão menos 2πrzinho dividido por x, por 2 igual a x. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Tem um menos aqui, tá? Então, eu posso escrever assim. Se eu posso escrever assim, eu consigo fazer essas divisões aqui. Então, eu ter aqui, ó, πrzão menos πrzinho, que eu posso colocar o π em evidência e fica assim, ó, πrzão menos rzinho igual a x. Então, a gente achou um valor para x que dá os valores aqui de r, π, né? Que a gente pode substituir lá. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui pro rosa, sumiu minha ponta, aí. Então, a gente tem aqui que a gente tem a área lateral igual a π, rzão menos r de geratriz, mais 2πr geratriz, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. O π e o g aqui, ó, a gente pode colocar em evidência porque ele se repete. Então, a gente tem área lateral igual a πg e coloca o resto entre parênteses aqui, ó. R menos R mais 2... Opa, aqui esqueci do R. Mais 2 R's. Então, a área lateral vai ser igual a πg. Aqui a gente tem o Rzão e aqui a gente tem a conta com o Rzinho aqui, ó. A gente tem 2 R's menos R, que vai nos dar R. Então, vai ficar π vezes geratriz, vezes a soma do raio da base maior, mais o raio da base menor. Então, essa é a fórmula da área lateral, tá, gente? E a área total? Vamos trocar de cor aqui, ó. A área total, gente, é mais fácil. Porque o que compõe a área total? A gente tem aqui, ó, a soma de todas as áreas. Então, a gente tem... A área total vai ser igual a área da base menor aqui, mais a área da base maior, mais a área lateral. Então, somando essas 3 áreas, a gente tem a nossa área total. A base maior e a base menor são círculos. Então, a gente pode colocar aqui a fórmula da área de um círculo, onde da base menor é π rzinho ao quadrado, mais da base maior é π rzão ao quadrado, mais a área lateral que a gente acabou de calcular, que é π, g, r mais rzinho. O que a gente tem aqui que repete para todos? O π, certo? Então, o π a gente pode tirar aqui para fora. Então, a área total vai ser igual a π, que multiplica rzão ao quadrado, rzinho ao quadrado, mais rzão ao quadrado, mais
mais G vezes Rzão mais Rzinho, tá? E temos aí a nossa fórmula de área total, gente. Pode usar essa daqui direto, ou essa daqui que tá já em evidência, tá? Tanto faz. Mas a fórmula da área total é só somar as 3 áreas aqui que existem no tronco de um cone, tá? E o volume? E o volume, gente? O volume, ele é bem parecido com o que a gente fez lá no tronco de pirâmide, tá? Deixa eu só arrastar aqui pro lado, que para volume a gente precisa de bastante espaço. Então, aqui, ó. O volume nada mais é do que o volume de uma pirâmide grande, da pirâmide completa, menos o volume da ponta da pirâmide. Que a gente cortou aqui, lembra que tinha a pontinha aqui que a gente cortou e ficou só o tronco, que é a parte de baixo, né? Então, essa é a fórmula para calcular o volume, tá? A gente sabe que o volume da pirâmide, ela é 1/3 da área da base vezes a altura. Menos aqui também 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Então, 1/3 é para todo sólido pontiagudo, pirâmide, cone, enfim. A gente sabe que o cone, a base dele, a área da base é circular, então a gente vai substituir aqui, ó, 1/3, a área da base é π. No caso do conão aqui, a base dele vai ser o Rzão, certo? Então, π Rzão ao quadrado vezes h, menos 1/3 aqui, ó. A área da base do conezinho vai ser o Rzinho aqui, que é a base menor do tronco, tá? Então, π Rzinho ao quadrado vezes h. Certinho? Então, a gente pode colocar já de cara aqui, ó, o 1/3 em evidência. Desculpa. A altura, gente. A altura não é h, tá? Porque a h aqui vai ser a nossa altura do tronco. Então, a gente não vai considerar como h aqui, tá? Vamos recapitular aqui. Então, a gente tem aqui que a altura do nosso tronco é h, certo? A altura da nossa pirâmide vai ser h mais a altura dessa piramidezinha menor que foi cortada, que a gente vai chamar de x. Opa, falhou. Então, vamos chamar essa alturinha de x. Então, a altura do cone inteiro seria h mais x, tá? Então, aqui vai ser vezes h mais x. E aqui vai ser vezes x, tá? De altura. Agora sim tá certo. Mais uma vez, opa, vamos fazer diferente. Para não confundir, não vou chamar aqui de x. Vamos chamar aqui de y, tá? Porque a gente já chamou de x essa diferencinha aqui. Então, aqui não vai ser... Gente, a gente tá fazendo juntos, tá? Então, podem acontecer esses problemas. Então, a gente vai chamar aqui de y e aqui h mais y, tá? Agora, sim, para não confundir com esse x aqui que a gente usou na área lateral, tá? Beleza. Temos uma semifórmula aqui. Mas, a gente precisa tirar esse y aqui. Esse y não faz sentido tá aqui. Pra gente, ele não é interessante. Então, o que a gente vai fazer? Vai achar uma relação aqui dentro desses cones, tá? Então, aqui, a gente sabe que esse cone menorzinho, como ele tem o mesmo ângulo de inclinação, ele só tem uma altura, um tamanho diferente do nosso cone maior, né? Porque ele foi tirado do cone maior. Então, a gente sabe que tem uma relação de proporção. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que o raiozinho da base dele está para o Rzão da base do cone, assim como a altura dele está para a altura do conezão, tá? Então, a gente tá fazendo uma relação entre os raios e a altura dele. Aqui, a gente precisa isolar
esse y, então a gente vai multiplicar cruzado aqui, então a gente vai ter assim, ó, R, deixa eu fazer diferente, R que multiplica H mais Y igual a Rzão Y, certo? Então, aqui, ó, vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, a gente tem RH mais RY, Rzinho Y, igual a Rzão Y. Aqui, ó, a gente vai passar esse que tem Y pro outro lado. Então, a gente vai ter aqui, ó, RH igual a Rzão Y menos Rzinho Y. Agora, a gente tem o Y em evidência, RH, Rzinho H igual a Y, que multiplica R menos R. Essa multiplicação aqui, a gente pode passar para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter Y igual a Rzinho H dividido por Rzão menos Rzinho. Então, achamos um valor aqui para Y que a gente vai substituir aqui nessas duas fórmulas, tá? Antes, a gente pode colocar algumas coisas em evidência, que é 1/3 de π, 1/3 de π, a gente já pode tirar aqui fora, ó, 1/3 de π, só que em vez de colocar 1, como 1 vezes π é π, vamos deixar aqui, ó, π já, tá? Que multiplica o Rzão vezes H mais. Então, no lugar do Y, a gente vai pôr Y, RH sobre Rzão menos Rzinho. Aqui vai ser colchetes. Menos Rzinho, opa, aqui é ao quadrado. Rzinho ao quadrado, que vai multiplicar RH sobre Rzão menos Rzinho. Então, vamos descer mais aqui para pegar mais espaço de tela. E aqui a gente também vai aplicar a propriedade distributiva, tá? Então, a gente tem volume é igual a π sobre 3, e aqui a gente vai fazer a multiplicação. Então, a gente tem R grandão ao quadrado vezes H, mais R ao quadrado, Rzinho, H, tudo isso sobre Rzão menos Rzinho. Menos, aqui, ó, Rzinho ao quadrado vezes Rzinho vai nos dar R ao cubo de H sobre Rzão menos Rzinho. Aqui, para fazer as operações, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum, que vai ficar assim, ó, V igual a π sobre 3. Ó, aqui também temos o H em evidência, ó. A gente pode tirar o H para fora. O H se repete nas 3 operações, então a gente pode colocar ele em evidência, tá? Que vai ficar R ao quadrado mais R ao quadrado de R menos R ao cubo. Aqui, ó, sobre R menos Rzinho, aqui sobre Rzão menos Rzinho também, tá? Agora sim, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, tá mais limpo, só tem raios aqui dentro, né? Então, temos volume igual a πH sobre 3, que multiplica. Só esse aqui a gente precisa colocar Rzão menos Rzinho aqui embaixo, certo? Rzão menos Rzinho, mais Rzão menos Rzinho, menos Rzão menos Rzinho. Por quê? O mínimo múltiplo comum entre um Rzão e Rzinho é o Rzão menos Rzinho, tá, gente? Então, divido pelo de baixo, Rzão menos Rzinho dividido por 1 dá 1. Multiplicado por 1 também dá, desculpa, Rzão menos Rzinho dividido por 1 dá Rzão menos Rzinho, multiplicado por 1 dá Rzão menos Rzinho. Então, eu tenho Rzão ao quadrado, que multiplica Rzão menos Rzinho. Mais Rzão ao quadrado, Rzinho, menos Rzinho ao cubo, tá? Aqui eu repito, porque aqui, se eu tirar o mínimo múltiplo comum, se eu fizer R menos R, dividido por R menos R, vai dar 1. Então, vai ficar sempre ele mesmo, tá? Porque ele tem o mesmo denominador aqui. Então, aqui a gente novamente vai aplicar a propriedade distributiva, que vai ficar volume igual a πH sobre 3, que multiplico Rzão ao quadrado vezes R, vai nos dar R ao cubo, menos Rzão ao quadrado vezes Rzinho, mais
Rzão ao quadrado, Rzinho, menos Rzinho ao cubo, tá? Tudo isso agora dividido por R menos R. Aqui, ó, menos Rzão ao quadrado, Rzinho, mais Rzão ao quadrado, Rzinho, dá zero. Então, tá fora. Então, a nossa continha vai ficar assim, ó. Volume igual a πh sobre 3, que multiplica R ao cubo, Rzão ao cubo, menos Rzinho ao cubo, dividido por R menos R. Aqui, gente, a gente tem a diferença de dois cubos, tá? Então, aqui a gente vai aplicar produtos notáveis, que vai ficar, se a gente fatorar isso daqui, ele vai ficar assim, ó. Volume igual a πh sobre 3, que vai multiplicar R menos R, que vai multiplicar Rzão ao quadrado, mais Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado, tá? Então, essa daqui é a fatoração desse produto notável. Tudo isso dividido por Rzão menos Rzinho. Opa, eu tenho esse Rzão menos Rzinho dividido por Rzão menos Rzinho, que vai dar 1, né? Que é uma multiplicação, eu posso dividir normalmente. Então, isso daqui sai fora e vai ficar apenas a nossa fórmula. Volume igual a πh dividido por 3, que multiplica Rzão ao quadrado, mais Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. E assim, a gente tem a nossa fórmula de volume, galerinha. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!